Você já ouviu falar do deus Eros, não é mesmo? Mas talvez você associe ele somente ao Cupido, aquela criança, aquele bebê, um jovenzinho muito travesso, com arco e flecha na mão, né? Mas será que Eros era só isso, era só essa representação? Acredita em mim, Eros tem muito mais camadas, muito mais profundas do que a maioria das pessoas imagina. Fica comigo aqui até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então, gente, Eros, antes de ser representado como o Cupido que a gente mais conhece, graças a Fiorucci, né, na história da minha vida muito conhecido, ele era uma força cósmica essencial na criação do universo. É isso mesmo. Hesíodo, lá na Teogonia, essa obra que a gente tanto fala aqui, ele diz que Eros surgiu do caos, né? Junto com Gaia, a Terra, né? A gente tem um videozinho aqui falando dela, e do Tártaro também, esse mundo subterrâneo, né? No centro da Terra. E esse Eros primordial, ele representava a força que presidia a união dos elementos do universo. No início do cosmos, as coisas precisam se unir e se transformar em outras. E pensa aqui comigo, gente, que coisa fantástica essa imagem de um Deus do amor, né? O amor já no início do universo, capaz de unir esses elementos primordiais para gerar tudo que existe. Sem ele, sem essa força que se chamou de Eros, os elementos do universo não se uniriam, eles ficariam isolados. Olha como isolamento é ruim, né? É como se você imaginasse a tabela periódica, né, que a gente estuda lá no colégio, com todos aqueles átomos, todos aqueles tipos diferentes e tal, sem a capacidade de se unir para gerar moléculas. Se elas não fossem capazes de se unir, não adiantava você ter tantos elementos. Eles têm que ser capazes de gerar união. E aí, gente, que para mim isso é lindo, que na mitologia é o amor que une essas coisas, esses átomos, né, iniciais, esses elementos primordiais. Gente, muito bacana você imaginar que é o amor que gera moléculas, células, né, os seres vivos, enfim. Todo mundo manifestado. Isso é muito bacana, né? Isso é muito mais profundo do que a gente está normalmente acostumado a falar de Eros, né? E qual é, então, essa força de atração que você conhece? Que eu tenho certeza que você conhece. Essa força que une, que puxa os corpos para a Terra, por exemplo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dela, né? A gravidade. Então, a força da gravidade, né, é esse Eros primordial que gera a união dos corpos com Gaia, com a Terra. Né? Platão dizia que é o amor que puxa os corpos para a Terra. Né? É o amor da Terra que faz com que os corpos fiquem presos a ela. Não é legal a ideia de que o amor, né, se transforma nesta lei de união da gravidade? Ele não tinha uma forma física, né, ou uma descendência própria, esse Eros primordial. Ele é um puro poder cósmico em movimento, gerando a manifestação. E esse aspecto de Eros primordial tinha o culto, no início, né, que a gente tem registro, ligado à fecundidade, aos ciclos da natureza, né? E os rituais em homenagem a esse Eros primordial eram realizados, ali, atenção, adoro os nomes gregos, em téspias, né? Mas como uma pedra ídolo, porque como ele é muito metafísico, não tem uma imagem antropomórfica, né? Então esse Eros era essa cola, né, cósmica que junta tudo e essencial para manter o equilíbrio do universo. E aí, você conhecia essa visão, né, dele? Agora vamos ver a outra versão que é mais conhecida, né, de Eros, também chamado de Cupido pelos romanos, né? Eles dão esse nome para esse ser, então, que fica fazendo suas peripécias, né? Certamente você já viu aquela figura super clássica, né, com as flechas,
com arco e flecha lá que solta sua flechinha e inflama paixões, né? Mas você sabia que a história dele também é meio mais complexa, né? Por quê? Porque existem vários nascimentos possíveis para Eros, para o Cupido. E assim, a gente sabe quem era a mãe, porque o mais famoso é que ele é filho de Afrodite, a deusa do amor, da beleza, né? É que gera esse desejo de união também. Mas o debate não acaba sobre quem seria o pai desse Eros menor, né? O pai do Cupido. Seria Ares, em outras histórias é Hermes, outras inclusive o próprio Zeus, né? Agora é interessante que Platão, né, um dos grandes nomes da filosofia, na sua obra chamada O Banquete, ele tem uma versão diferente do nascimento de Eros, né? E é interessante porque grandes nomes, né, assim como Dante, muda o final da história de Ulisses, né? Esses grandes nomes como Platão, ele coloca uma história totalmente diferente para esse Eros, né? Platão fala que Eros é o fruto da união de Poros, que é a abundância, né, um belo príncipe, com Pênia, que é a pobreza, uma figura eternamente insatisfeita. E era por isso, justamente por ser filho da abundância, né, de Poros com Pênia, que ele tinha as características que ele tem. Porque o amor sempre busca por aquilo que falta, né? E nisso que falta, por quê? Porque a mãe de Eros não possuía nada, era uma mendiga. E esse Eros, né, retratado como um jovem alado, ele sabe que ele pode ter tudo. Por quê? Porque ele é filho de Poros, a abundância, né? Olha só que legal. Também tem um videozinho, vou deixar aqui o card. Esse Cupido, então, ele é muito conhecido por espalhar a paixão com as suas flechas, né? Sempre muito certeiras. E uma das mais famosas que a gente tem também é sobre Eros e Psique, né? Vou colocar aqui um cardzinho com essa história. E uma característica que poucas pessoas notam é que essas histórias do Eros menino, né, do Eros menor, das flechas de amor, é que essas flechas de amor, elas não geravam necessariamente um amor profundo e transcendente. Ele gerava, na verdade, uma paixão pela primeira coisa que estivesse na frente dele. Ou seja, eu estou olhando para uma coisa bela e recebo essa seta, eu me apaixono pela beleza. Mas se eu estou olhando para um monstro, né, um monstrengo ou uma coisa muito feia e recebo essa flecha, eu vou me apaixonar perdidamente por esta coisa feia, esse monstro que está na minha frente. Essa característica da flechada de Eros mostra essa paixão humana que não tem discernimento, né? Que se apaixona por aquilo que está na frente. Como isso é uma condição humana, meu conselho para você é estar sempre olhando para as coisas belas, para coisas boas, para garantir que quando a flecha do Cupido te pegar, você esteja olhando em algo que é bom para você. Vendo as duas versões de Eros que a gente tem, né? De um lado, o Eros primordial, essa potência, essa força abstrata, cósmica, pura, universal, que une todas as coisas do universo, né? E que não tem substância física, não tem representação antropomórfica. E de outro lado, a gente tem um Eros jovem, né? Uma figura personificada e também carismática, um filho de Afrodite, a deusa da beleza e do amor, e famoso por seus arcos e flechas, né? E de repente eles parecem coisas totalmente distintas. Mas olha só, gente, esse Eros primordial está ligado à criação do cosmos, né? E o equilíbrio das coisas. E o Eros jovem, né, ele atua no âmbito mais das paixões humanas, essas paixões personalísticas, né, que a gente tem, sejam mortais, né, no caso, ou inclusive os deuses também, né? E ele pode ser visto também como a representação de uma força universal, só que agora, gente, aplicado, digamos assim, no microcosmos, o Eros maior no macrocosmos e o Eros menor no microcosmos, porque o Cupido não deixa de ser um aspecto de uma força de união, mas agora essa força não mais pura, mas submetida a caprichos e interesses, né, humanos.
Então a gente percebe que no macro a gente tem esse poder de união e no micro também temos. Então é isso, gente, isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!